Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar desse aqui, que é um fundo imobiliário de papel, high yield, queridinho aqui do canal. Muita gente acompanha de perto aqui pelo nosso canal, o Habit 11, ou como muitos preferem chamar, de Habitat. A gente vai falar do relatório de novembro, sim, de novembro, porque esse fundo lança um relatório bem atrasado. Como o relatório é do mês de novembro, trata dos dividendos que foram pagos em dezembro, mas já passamos a virada do mês, ou seja, a gente já sabe quanto é que ele vai pagar em janeiro referente a dezembro, mas antes de entrar no relatório a gente vai trazer esses números para vocês. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 15,9%, o que seria um dividend yield ok, considerando que ele é um fundo high yield, se não fosse o pequeno detalhe. O P sobre VP dele se encontra em 0,81, ou seja, está com 19% de desconto. Quem acompanha o canal já sabe, esse desconto tão grande causa uma distorção nesse yield dos últimos 12 meses, e fazendo aquela correção que eu gosto sempre de fazer, esse yield cai de 15,9% para 12,8% ao ano, o que eu considero um yield baixo. É praticamente um fundo high yield pagando como high grade. Eu acho esse yield muito pouco. Para mim, o mínimo ideal a pagar para um fundo high yield no momento seria no mínimo 15%. E ele, com a correção, está apenas 12,8%. Claro que se você estiver comprando nesse valor de agora, tá muito bom. Nesse valor, tá muito bom. Nesse mês de dezembro, foi anunciado o pagamento para janeiro de R$ 1,05. A gente já esperava que fosse mais mesmo. Eu vou dizer isso daqui a pouquinho quando eu estiver fazendo a análise da DRE, porque era esperado que fosse realmente um dividendo maior para esse mês de janeiro. Esse R$ 1,05, considerando esse valor da cota de hoje, que está muito amassado, e só por isso ele está trazendo um yield do mês de 1,34%, o que é um yield estúpido, mesmo sendo ele um fundo high yield. Mas por que ele está trazendo um yield tão forte assim? Exatamente porque a cota está muito amassada. Eu até fiz a correção, se ele tivesse no valor patrimonial, o valor do yield seria de 1,11, o que seria um yield baixo. Considerando que ele é fundo high yield, ele deveria estar trazendo na faixa de 1,20, e com a correção apenas 1,11, é pouco. Mas considerando esse valor atual da cota dele, tá um retorno muito bom. Entrando aqui no relatório, a gente vê novamente o dividendo pago por ele no mês de dezembro referente a novembro foi R$ 1,02, ou seja, menos do que agora que ele vai pagar em janeiro, referente a dezembro. Comentários do gestor sobre o fundo em relação ao mês de novembro. Ele pagou R$ 1,02 no mês de novembro, a gente já sabe disso. Ele encerrou o mês com cerca de 92% do patrimônio líquido alocado em CRIs. Ele é um fundo que se aproxima do que o pessoal chama de fundo de CRI puro sangue. 92% do patrimônio líquido alocado, percentual bem alto alocado em CRI, porque sempre todos os fundos têm um pouquinho de caixa também. Só que ele tem 4,4% alocado em fundos imobiliários. Isso nas duas estratégias dele que não são a principal, porque ele tem a estratégia principal, que ele chama de core, e ele tem as estratégias tática e de liquidez. É nessas duas outras estratégias que ele aloca esses 4,4% em fundos imobiliários, além desses 3,7%, quase 29 milhões que ele possui em caixa. No mês de novembro, ele investiu cerca de 7,18 milhões em um novo ativo de crédito, que foi nesse CRI Gavi Salinas, que trouxe para o fundo um retorno de IPCA mais 10% ao ano, que eu não encontrei lá na carteira do fundo. Não aparece. Aparece outro CRI desse Gavi Salinas, mas não é esse aqui. Tanto que o valor lá é menor. Lá o valor é abaixo de 7 milhões, e aqui é 7,18. Eu achei estranho. Deveria já mostrar, já que isso aqui é o relatório de novembro, essa compra foi feita em novembro, então não faz muito sentido não estar já na carteira do mês de novembro. A gente chega aqui na DRE do fundo, mas antes de eu comentar sobre ela, eu gostaria de perguntar para você. Você possui o Habitat na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição para reduzir o seu PM aproveitando esse momento que ele está bem descontado? Ou ao contrário disso, você não está gostando dessa variação na distribuição de dividendos do fundo e por isso está pensando até em reduzir a sua posição até zerar a sua posição? Me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, high yield ou até middle risk ou high grade, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve, não pense mais nada, já se inscreve. Se possível, já chega junto, já tá possível você ser membro do canal, é muito, mas muito importante mesmo, você se tornar membro do canal, porque o futuro do canal depende disso, porque se a gente não conseguir um bom retorno com membros do canal, infelizmente a gente poderá ter que descontinuar o canal, porque não me resta mais nada a fazer, já que o YouTube não tá pagando bem, a gente precisa dos membros, e a gente precisa de uma quantidade que a gente bata a meta mínima de pelo menos 1% dos inscritos virarem membros do canal, para a gente continuar fazendo. Então chegue junto, já clica no botãozinho seja membro, veja os pacotes. O ideal é que você se torne membro, nem que seja no mais barato possível, que é o Meus Investimentos nível bronze. Se você chegar junto no nível bronze, já me ajuda muito. Também não esqueça de deixar o seu like,
like muito importante para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e a gente bater a meta de views desse vídeo e a gente trazer ele novamente a leitura do relatório do mês de dezembro, lá para o final do mês de janeiro ou início do mês de fevereiro. Aqui na DRE, a gente observa que no mês de outubro, o valor de atualização monetária foi ridiculamente baixo. Se você olhar os meses anteriores, o normal era terem valores próximos a 1,5 milhão, chegando até 3 milhões, ou próximo de 3 milhões. E foi apenas 368 mil, o mais baixo valor recebido pelo Fundo de Atualização Monetária durante o ano de 2024 todo. Por quê? Exatamente porque nesse mês de outubro é repercutida, digamos assim, o valor da deflação que houve no mês de agosto. Sim, a deflação do mês de agosto afeta os recebimentos do fundo de 2 meses depois, ou seja, no mês de outubro. Então, por isso, teve um valor tão baixo de atualização monetária. Isso impactou fortemente as receitas de crise do fundo, por causa dessa questão da atualização monetária. Isso fez o resultado do fundo baixar muito e ficar próximo de 7 milhões, o que deu 87 centavos por cota. E ele pagou quanto? 90 centavos por cota, ou seja, ele pegou 3 centavos que ele tinha em reserva e colocou para complementar isso aqui e pagar 90 centavos. Já no mês de novembro, que é esse que a gente está trazendo um relatório para vocês, você vê que a receita dele cresceu muito. Cresceu em mais de 1 milhão acima do valor do mês de outubro. Por quê? Exatamente porque a receita de atualização monetária das CRIs foi cerca de 2 milhões e 600 mil. Por que foi tão alta? Porque a gente teve uma inflação pesada no mês de setembro. Detalhe, essa inflação pesada afetou os rendimentos de novembro. Só que a inflação de outubro foi maior ainda. Ou seja, por isso que a gente está tendo nesse mês um resultado maior ainda do que teve em novembro. Em novembro foi R$ 1,02 e agora está sendo R$ 1,05. E a gente já sabe quanto foi a de novembro. A inflação de novembro foi menor do que a de setembro, mas não foi tão menor do que a de setembro. Ou seja, na prática, o retorno em atualização monetária, na receita de atualização monetária do fundo, deve ser próximo de 1 milhão e 600 aqui, provavelmente um pouco abaixo. Ou seja, no final das contas, provavelmente a gente vai ter um resultado menor no mês de janeiro, o que nos vai trazer um provento em fevereiro menor do que teve agora no mês de novembro. Ou seja, deve ser algo entre 95 centavos e R$1. Provavelmente aí eu já trago a minha estimativa para vocês quanto é que vai ser esse provento no mês de fevereiro. A gente vê que no final das contas o lucro foi 8 milhões e 300 no total e o lucro por cota R$1,02. Ele pagou quanto? R$1,02. Ou seja, ele pagou exatamente o lucro que deu o fundo. Se você olhar durante esse semestre, o fundo teve um resultado de R$4,81 e ele pagou quanto? R$4,87. Provavelmente ele tinha um resultado no início do ano que tinha deixado um pouquinho de dinheiro em reserva e por isso ele conseguiu pagar esses 6 centavos a mais durante esses últimos 5 meses. A gente chega aqui na carteira do fundo, pessoal, e aqui tem a lista de CRIs da estratégia principal do fundo, que é a estratégia Core, que é onde ele investe mais dinheiro. E ele só investe em CRI, nessa estratégia aqui. Aqui nessa parte da coluna, a gente vê quais são os nomes dos empreendimentos. Aqui não tem o nome do devedor, infelizmente a gente fica sem saber quem é que é o real devedor do fundo. Até porque, como eu falo, se é o nome de um empreendimento, pode ter vários empreendimentos do mesmo devedor. E a gente fica sem saber porque ele não traz exatamente o nome do devedor, e apenas o nome do empreendimento. Ou seja, pode ter algum devedor aqui com a dívida muito alta em relação ao patrimônio líquido. A única coisa que a gente sabe é que esse Infinity, por exemplo, está com uma dívida em torno de 7,5% do patrimônio líquido do fundo. A princípio não é tão grande, mas digamos que o mesmo devedor do Infinity seja desse GR Group. Não que seja, mas suponhamos. Aí ele já teria uma dívida de 7 mais 5,5%, por exemplo. Só para você ficar atento a isso, mas a gente não fica sabendo exatamente porque ele esconde, ele omite essa informação para a gente. Esses dois aqui eu marquei porque eles estão dando calote no fundo. A gente não sabe em quanto foi feita a remarcação desses ativos, mas foram remarcados, porque você está vendo um númerozinho bem pequenininho aqui. Esse número indica que o administrador do fundo fez uma remarcação desses dois ativos aqui, dessa Ocean Barra Residência, que são loteamentos, e eles já estão executando as garantias. Mas faz tempo, viu, que eles estão executando as garantias e a gente ainda não sabe o retorno, e é ruim porque no relatório não fala nada. Parece até que não tem nada acontecendo com o fundo. Mas esses dois ativos estão com problemas, provavelmente não estão pagando, a gente também fica sem saber, mas está em processo de execução de garantias. Esse Gavi Salinas deveria ser aquele que ele falou lá em cima, mas só que o valor aqui é totalmente diferente, porque lá ele disse que era 7 milhões,18, ou seja, seriam 7 milhões e 180 mil. E aqui está 6 milhões 995 mil. Então eu acho que não é o mesmo ativo. Então deveria ter outro Gavi Salinas aqui e não tem.
E outra coisa que eu trago para vocês é mais esses dois ativos aqui também que estão dando calote no fundo. Esses dois foram remarcados a 0 aqui pelo administrador, ou seja, é como se estivesse dando um calote de 100%. O fundo já deu como perdido esses valores investidos aqui. Também estão em execução de garantias. Só Deus sabe quando é que vai executar essas garantias, porque eles aqui estão com esse valor 0 aqui faz tempo que a gente vem acompanhando o fundo quase que mensalmente, faz tempo que tá 0 aí, eu já estranhei isso faz tempo, e até agora a gente não sabe nada. O fundo, como a gente já viu no relatório, não fala nada, é como se não tivesse nada acontecendo. E o fundo no total investe nessa estratégia aqui 640 milhões. O fundo tem um total de patrimônio líquido de cerca de 770 milhões, ou seja, 640 milhões, a maior parte, 83,5% do patrimônio líquido é investido exatamente nessa estratégia aqui, a estratégia Core. Fora ela, o fundo ainda possui essa estratégia tática e liquidez. Na estratégia liquidez, ele investe aproximadamente 95 milhões do patrimônio. Você vê que aqui é um misto entre CRIs e entre FIIs. E aqui na estratégia de liquidez, mais 30 milhões, sendo 21 milhões e meio já em caixa do fundo e mais 4 fundos imobiliários. Aqui não tem CRI de jeito nenhum. CRI ainda sobra aqui para tática, mas não tem nada em liquidez. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, se inscreve agora mesmo. Já larga aquele likezão e, por favor, se puder, se torne membro. Muito barato ser membro do Meus Investimentos Bronze. Já me ajuda muito e vai ter um pacotão de vantagens. Se liga nas vantagens. É só clicar no Seja Membro e você já vê as vantagens. Você vê as vantagens, se gostar das vantagens, até daquele pacote mais barato, você já vira membro, já se torna membro, que é muito importante para a gente manter esse conteúdo aqui para vocês. Senão, a gente pode ter que descontinuar esse conteúdo em breve. Então a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!